Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. O meu nome é Carla, eu sou restauradora no Instituto Evé Shalom e também psicóloga em formação. E hoje eu estou aqui para falar com você a respeito de um assunto extremamente relevante, que é o enfrentamento do estresse em tempos de pandemia. E hoje eu quero aqui te fazer algumas perguntas de como você tem lidado com essa situação nesse tempo, o que você tem feito para reduzir os conflitos emocionais que essa pandemia nos trouxe. Como é que você tem lidado com seus filhos, cuidado da saúde emocional deles, né, diante desse contexto em que nós estamos vivendo. E o porquê que isso é importante? Porque desde que nós tivemos a notícia do Covid-19, quando ainda não havia chegado no nosso país, quando ainda não havia chegado aqui no Brasil, nós já tínhamos uma preocupação com o que estava acontecendo lá fora, com o que poderia chegar aqui, como nós poderíamos ser afetados. E quando realmente começou, então, o Covid-19, né, nós passamos a ser infectados e começamos a ser também bombardeados de notícias pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas mídias sociais, pelos programas de televisão, né, os telejornais. Claro que tudo isso fez com que aumentasse o nível de estresse no ser humano. Afinal, a partir desse momento, eu comecei a ter pensamentos muito mais negativos. Eu posso ter começado a ter emoções e sentimentos muito mais negativos do que antes. Ao final, eu estou me deparando com o medo de ser infectada, o medo de contaminar outras pessoas, o medo em relação às pessoas que eu amo, né, de não consegui-las proteger. Então, o medo, ele acaba que sendo muito mais constante do que antes da pandemia. A tristeza também, a solidão, talvez você tivesse muito contato com pessoas, com certeza, né? Você tinha muito mais contato com as pessoas antes do Covid-19, agora, no atual contexto, tivemos que ficar isolados durante algum tempo, esse tempo de quarentena, tivemos que ter esse distanciamento social, a maneira de nos relacionarmos com as pessoas mudou, a nossa rotina mudou. Então, isso é claro que pode fazer com que eu experimente aí emoções e sentimentos muito mais negativos. Então, agora posso me sentir muito mais sozinha, muito mais triste, gostava de estar com pessoas, isso me trazia alegria. Agora eu estou isolada, eu estou muito sozinha, então a tristeza ela acaba aqui sendo muito mais presente do que antes. A ansiedade também, a ansiedade de que cesse logo, acabe logo, né, essa pandemia e eu possa voltar a me relacionar com as pessoas como antes, voltar a dar um abraço, né, a dar um beijo, porque muitos de nós gostamos de ter esse tipo de contato afetuoso. Então, tudo isso veio para romper isso, para mudar o padrão, o nosso padrão de comportamento, a maneira de nos relacionarmos. Então, tudo isso gera o que é um desequilíbrio no ser humano, né? Então, hoje eu estou aqui para, além de te perguntar, poder trazer também algumas estratégias para você, pai, para você, mãe, daquilo que você pode fazer para amenizar esses conflitos emocionais, trazer para você então algumas informações de como você pode lidar com o seu filho nesse tempo para proporcionar a ele uma saúde emocional. Mas é importante saber sobre isso? Sim, é importante saber sobre isso. O porquê que é importante? Porque o estresse, ele pode trazer sintomas no nosso corpo físico, sintomas emocionais, sintomas cognitivos. Por exemplo, eu dormia super bem, agora eu não consigo mais dormir, eu fico me batendo durante a noite, fico tendo pensamentos negativos, né? Pensando na morte, pensando que eu posso morrer ou que eu posso perder alguém que eu amo. Eu posso também, outros sintomas físicos, ter muito apetite,
ou nenhum apetite, não tenho mais vontade de comer, posso sentir muita dor de cabeça, posso sentir dores musculares, a frequência do batimento cardíaco também, ela pode se alterar, eu posso ter diarreia, prisão de ventre. Então, o nosso corpo físico, frente ao estresse, ele vai responder de alguma maneira. Posso ter tremores, se eu tinha um quadro já de alguma doença, ele pode, então, posso ter pioras. Então, o nosso corpo, ele tá sinalizando, ele tá respondendo. E emocionalmente? As emoções, elas podem agora estar de uma forma excessiva, as emoções negativas. Elas podem estar muito mais persistentes. Então, antes, as emoções, elas vinham como um fluxo, mas elas saíam, o que é o mais normal. Porém, agora, talvez, os acontecimentos, eles tenham me deixado muito mais tristes. Como eu já disse, né, por não poder ir para a escola, não posso ir para o trabalho, não posso ir para o shopping, não posso ir para a igreja, tudo isso de não posso estar com pessoas, se é algo que eu gosto muito, ou fazer alguma coisa, alguma atividade, eu não posso, por conta da pandemia, até mesmo como isso tudo, né, veio como uma medida de proteção, para que a gente tivesse um cuidado com a nossa vida e com a vida do outro também. Então, diante disso tudo, eu posso sentir muito mais tristeza. Então, essa tristeza, ela tá persistente. A preocupação também. Ou posso estar com raiva, muita raiva, uma raiva excessiva. Porque, afinal, antes eu tinha uma rotina. Agora, eu estou tendo que me readaptar a uma nova rotina, com filhos em casa para ajudar nos estudos, as tarefas domésticas, o trabalho em casa, o home office, talvez a faculdade, a pós-graduação, entre tantas outras atividades. Tínhamos uma vida agitada lá fora e talvez nós trouxemos toda essa agitação para dentro do nosso lar. Então, nós precisamos compreender o que eu preciso fazer agora para amenizar, porque é real. Talvez você esteja ouvindo isso e falando, realmente eu ando muito mais triste, muito mais cansado, eu ando muito mais preocupado, com muito mais medo. O que eu posso fazer para amenizar esses impactos? Estou com muito mais dores físicas, o meu cognitivo já não está mais a mesma coisa, estou tendo dificuldade de lembrar as coisas, estou tendo brancos de memória, estou tendo dificuldade de me concentrar, pego algo para fazer e não consigo realizar. Então, buscar estratégias. E o que eu posso fazer? Talvez você tinha um sonho aí de abrir a tua empresa, e essa pode ser a oportunidade. Eu mesma conheço pessoas que nesse tempo de crise têm se reinventado. Então, tinha um desejo, tinha um sonho de abrir uma empresa e começou a buscar estratégias para que isso acontecesse, e em meio à pandemia estão conseguindo crescer em seus negócios, estão conseguindo progredir, estão desfrutando de alegria. Por quê? Porque conseguiram dar um novo significado. Então, a gente sabe que a perda do trabalho, para quem valoriza muito aquele trabalho, é uma perda muito grande, é um sentimento de perda, de dor, mas eu também tenho a opção de ressignificar aquela perda. Eu também posso crescer ao me deparar com aquela perda. Eu posso evoluir, eu posso ir além das minhas expectativas. Pessoal, anotem as suas ideias, os seus planos, a forma que você acha que poderiam ajudar você a lidar com seus desafios. Um outro ponto importante é que você não só veja esse vídeo, mas que não faça nada a respeito. Se você entende que tem algo, teve alguma informação aqui que pode te ajudar, comece a colocar em prática. Porque se nós temos sempre o mesmo comportamento, a tendência é não termos uma mudança, a não experimentarmos coisas novas. Então, para que eu venha experimentar coisas novas, eu preciso, então, ter uma mudança de comportamento. Muitas vezes nós ficamos sempre na teoria, assistimos tantos vídeos para nos ajudar, mas não vamos para a prática. Então, esse é o momento de falar, não, eu vou colocar em prática, porque eu entendo que fazer esse planejamento vai ser bom, porque eu entendo que esse tempo que eu estou em casa com os meus filhos, eu estou tendo a oportunidade de me conectar com eles como nunca antes. Porque muitas vezes, pai e mãe que trabalha lá fora, chega no final
da tarde, né, ou chega à noite em casa e não tem esse tempo para se conectar com seus filhos. Está cansado e o cansaço toma conta, aí quer deitar, descansar, relaxar um pouco antes de dormir e acaba que não se conectando com seus filhos, algo que é extremamente importante. Então, o tempo passa. Esse tempo, ele é único e eu preciso aproveitar esse tempo de uma maneira que eu venha viver coisas boas, mesmo com tantas notícias ruins, ou mesmo, até mesmo que algo assim que para mim seja ruim esteja batendo a minha porta, mas eu preciso buscar extrair aquilo que tem de melhor. Isso é uma forma de enfrentar o estresse, de responder o estresse. Opa, de tudo isso de ruim que está acontecendo, existem coisas boas. Eu estou com a minha família 24 horas por dia como nunca antes. Eu estou acompanhando os progressos dos meus filhos e não só acompanhando os progressos dos meus filhos, mas eu estou também ajudando eles a desenvolver. Eu estou fazendo parte disso. É prazeroso também poder ensinar, sentar ali do lado do seu filho e ensinar ele e ver ele aprendendo com você. Isso é ótimo. Tem coisas muito boas em meio a tudo isso acontecendo e o importante é que nós não fiquemos desapercebidos. Tudo isso está mexendo de alguma forma com cada um de nós seres humanos. E é importante que mexa, a gente não pode ficar estático ou insensíveis emocionalmente, assim, e não tô sentindo nada, tá tudo igual, não tô nada vendo acontecer. Porque as coisas estão acontecendo e muitas vezes nos faltam a percepção. Então, que você possa compreender isso. Eu quero agora trazer algumas informações de como você pode lidar com seus filhos em casa para que vocês possam ter um pouquinho mais de qualidade de vida nesse tempo que vocês estão junto, para que você possa ajudar a gerar saúde emocional no teu filho, porque isso é importante. É importante que vocês chamem os seus filhos, conversem com eles a respeito do que está acontecendo, fale sempre a verdade, respeitando, é claro, a maneira como ele possa compreender, né? Explique para ele o que está acontecendo. A verdade vai sempre criar um vínculo maior de confiança dele para você. Então chame ele, converse com ele a respeito do que está acontecendo, pergunta para ele como ele está se sentindo. Talvez você vai perguntar para ele como que ele tem se sentido e ele ainda não sabe expressar suas emoções, ele vai ter dificuldade de falar. Então você explanar para ele um pouquinho, né, a respeito das emoções, que é comum nesse tempo, sentir que a tristeza ela venha, porque não podemos estar ali na escola com os nossos amiguinhos, ou na rua, brincando como antes, mas explicar que isso é um tempo que vai passar, falar a respeito das suas emoções com eles também, que você, né, também em algum momento sentiu medo, ou em algum momento ficou com raiva, ou em algum momento se sentiu triste. Quando você começa a falar das suas emoções para ele começa a entender e também a falar das emoções deles para você e começa até mesmo a justificar então o porquê que ele está se sentindo daquela maneira. Valide sempre os sentimentos dos seus filhos. Não diga para eles, não faz sentido você sentir isso, que bobeira. Não, acolha os sentimentos dele. Deixe claro que você compreende. A partir do momento que você partilha também as suas, ele passa a perceber que é algo normal sentir essas emoções. Mas empreste a sua cabecinha para ele também, para que juntos vocês consigam entender de que forma que você pode aliviar esse sentimento nele. Auxilie ele a resolver os problemas dele, deixe ele perceber que você compreende ele. É importante compreender que a maneira como nós acolhemos as nossas emoções é a maneira como eles também vão acolher as emoções deles. Estamos refletindo e eles estão ali absorvendo tudo. É importante no seu dia que você consiga um tempo para eles se desligar de todos os aparelhos. Então, televisão, celular, fica tudo desligado. Tira um tempinho para que você consiga se conectar com seu filho, para falar a respeito desse assunto, então ajudar ele, né, a lidar com as emoções dele e também
mostrar a ele que no meio disso tudo acontecem coisas boas, né? Por exemplo, você pode dizer a ele, filho, realmente nesse momento você não pode estar com os coleguinhas lá no colégio, mas olha que legal esse tempo que nós estamos vivendo junto. O papai e a mamãe tá aqui para te ensinar, para te auxiliar, para te ajudar nas questões da escola, em relação aos teus sentimentos. Durante o dia, ajude ele a criar emoções positivas. Ajude ele você pode até mesmo criar um potinho da gratidão. Pode ser com uma lata de leite, com uma caixinha. Você cria um pote de gratidão e senta com ele nesse momento que vocês estiverem conversando a respeito das emoções, esse momento que é só de vocês, em família, e peça para ele escrever, se ele ainda não sabe escrever, para ele desenhar o que foi bom no dia dele. E aí você vai conseguir trazer para ele, olha, mostrar para ele que em meio a algumas coisas, né, em meio a esses sentimentos que são negativos, também está acontecendo coisas boas. Isso é importante, é uma maneira de ajudar o seu filho a criar emoções positivas. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira, que você junto com seus filhos consigam aí criar emoções positivas, consigam se conectar e aproveitar esse tempo em família, porque nós não sabemos quando teremos outro tempo de ficar tão juntinho com as pessoas que amamos aqui dentro do nosso lar. Estamos isoladas sim de outras. Isso é um fator negativo, é um fator negativo. E o fator positivo é que eu, aqui na minha casa, junto com os meus filhos, com o meu esposo ou com a minha esposa, no seu caso, pode ser assim, estamos juntos, conectados e estamos conhecendo mais uns aos outros. Afinal, na correria do dia a dia, cada um leva as crianças para a escola, cada um vai para o seu trabalho e não passa tanto tempo junto. E essa é a oportunidade de se conhecer, de conhecer o que o outro gosta, de conhecer o que o outro não gosta, de entender como que nós podemos ser uns pelos outros, ter empatia pelos sentimentos uns dos outros, porque o que nós muito vemos é dentro do próprio lar os maiores conflitos, porque a maneira como fulano faz, a maneira como fulano fala, né? Tudo isso gera muitas vezes um incômodo. Então, que tal eu aceitar? Eu conhecer o outro, nossa, mas ele fala assim, é porque é o jeito dele mesmo, faz parte da personalidade dele. Mas esse sentimento é dele, ele é assim, mais sensível. Então, um entender o outro e um ter empatia pelos sentimentos e pelas emoções do outro. Eu espero ter contribuído com você com essas informações. Até breve.